Karma. Receba do karma e seja feliz. Receba do karma e torne sua vida mais leve. Este é um case de atendimento, de registro akáshico, de vidas passadas, a qual eu realizei para uma cliente, a qual eu se sentia num conflito muito grande, de karma. Eu sou Thaís Alves, sou leitora de registro akáshico e praticante de barras de Axis. Vou relatar um case de atendimento de um registro akáshico de uma cliente, que já é o segundo registro que ela faz comigo. E dessa vez ela me procurou numa época bastante conflituosa da vida dela. Muitas pessoas acham que você precisa cumprir o seu karma a ferro e fogo, pesado. Se você nasceu numa família, se você matou seu pai, ou se seu pai te matou, um exemplo, hoje você vem como filho e vice-versa, e vocês estão em conflito e que você, não existe outro jeito. Eu tenho que enfrentar isso, tudo é doloroso, tudo é difícil, e brigas e mais brigas, e eu tenho que aguentar. Ou se você está num relacionamento, mas em outra vida eu fui ruim para ele, eu estou aqui pagando. Esse conceito de karma, em vez de ajudar, só atrapalha. O professor Hélio Couto tem uma das palestras e que ele deixa isso bem claro. Recomendo a todos fazer o caminho das palestras 1, gratuito, no site do professor. Ele relata muito bem que uma cliente dele fazendo ressonância harmônica, as coisas estavam muito difíceis para acontecer, ela não conseguia soltar. E ele fala, calma, está sendo limpo, são muitas vidas que estão sendo resgatadas e limpas. É muito concreto que você foi colocando ali, concreto são antimatérias, karmas que a gente vai juntando, coisinhas erradas que vamos fazendo. E ele relata que essa moça muito impaciente, demorando demais a ter os seus resultados com a ressonância. E aí ele cita, ainda fala assim, aí esquece que está sendo limpo, que são várias vidas, e que numa vida praticou 20 abortos. Ele relata isso para a moça. E a moça toda crítica fala assim, não vai me dizer que agora para eu pagar eu vou ter que cuidar de criancinhas, órfãs, nas igrejas e blá blá blá. E ele fala, não precisa ser assim. Divulga a consciência, divulga a mecânica quântica. Só você fazendo isso, você já está quitando o seu karma, vai ajudar. E as pessoas carregam esse negócio de karma, de caridade, muito forte. Nós carregamos. Às vezes a pessoa não é feliz ali fazendo um trabalho voluntário, mas ela vai, porque na cabeça dela, no subconsciente ali, está falando que ela precisa fazer caridade. E resgatar karma nada mais é que você dar de você, um oi pro porteiro, ajudar alguém numa fila, ajudar uma velhinha a atravessar o sinaleiro, é simples, é de coração, você não faz por obrigação. Então é muito leve você quitar seu karma, nós é que colocamos barreiras e dificuldade, e trauma, e drama, e blá blá blá. Enfim, essa cliente me procurou num conflito muito grande. Um relacionamento dela que já vem desgastado há anos, um casamento, e ela já escutou de outras pessoas que não é a primeira vida que eles vêm junto e que um único jeito era aguentar um relacionamento, um casamento, onde não havia amor nenhum, apenas dependências emocionais, mas ela precisava aguentar para pagar esse karma. Pelo contrário, né? Tá adquirindo mais antimatéria e mais karma, né? Porque não tá feliz, tá xingando um ao outro, tá com raiva, acorda aborrecido e briga, tá agregando o quê? Não tá pagando nada, né? Nada. Enfim, a hora que eu virei pra ela e falei assim, você não precisa estar num relacionamento para quitar um karma. Ela falou, mas eu posso ser feliz? Eu falei, lógico, nós estamos aqui para sermos felizes e não para punir. O que pune, o que aumenta o karma é culpa. Culpa que está ali de várias vidas e que fica também no subconsciente. Enfim, fomos fazer o registro akáshico dela. Foi um registro akáshico muito forte, mas muito esclarecedor e trouxe um alívio imediato para ela. Ela, numa vida passada,
ela estava prometida para um casamento, era muito normal naquela época, a qual ela não queria. Ela já tinha escolhido com quem ela ia casado, escondido dos pais, lógico, ela era uma jovem, muito jovem, e ela apaixonou por uma pessoa, um homem bem mais velho. E ela estava prometida para um outro. E eles programavam ela e esse amor da vida dela fugirem. Por infinitas coisas, eu não vou detalhar todos os detalhes aqui, mas por infinitas coisas que aconteceram na vida lá, o amor dela que ela iria fugir, que estava tudo programado, falou que não poderia fazer aquilo. Ele foi muito honesto com ela, não houve mágoas nenhuma, mas ele falou que não poderia fazer aquilo. E chega o dia do casamento, ela era de uma família muito rica, com muita influência na cidade da época. Se não me engano, acho que foi em época, não lembro agora ao certo, mas era época de 1800, mais ou menos 1800 e pouco. No dia do seu casamento, ela comprou alguns serviçais, ela preparou um veneno e na hora, no altar ali, o seu noivo bebeu da bebida que estava sendo servida e ele morre no altar. E ela, no registro, ela acha muito bom aquilo, mesmo que ela não iria mais ficar com seu amado, ela achou bom, não que ela tinha raiva do noivo não, mas ela simplesmente não iria casar à força. E a sua mãe, ela descobre tudo, era muito ardilosa, comprava todo mundo, e aí expulsa de casa. E ela segue a sua vida. Enfim, eu quero só resumir aqui um pouco do contexto para entrar no case de atendimento que eu fiz com ela depois do registro, a qual ela se culpava de várias vidas e de estar num karma em quem ela matou em uma vida só que ela sabe com ele, né? Mas que ela já tinha tido outras informações de outras pessoas, em que era a quarta vida que ela se encontrava e que ela precisava resgatar esse karma. Então ela tinha um peso com ela e falava assim: será que eu nunca vou ser feliz? Será que eu não tenho o direito de ser feliz? E por incrível que pareça, mesmo ela sabendo que ela matou, a hora que resgatou esse fractal que a gente resgata, leva para uma sala de cura que tem um esclarecimento com os seus mentores, fantástico, ela se libertou. Foi feito um divórcio energético. E ela que durante lá todo na sala de cura, simplesmente ela que toma a iniciativa, porque geralmente nos divórcios energéticos a pessoa fica um pouco assustada, e já corta. E além dela cortar o laço, ela ainda pede perdão. Foi uma cena muito forte, muito bonita. Os seus pais também apareceram ali, e ela também fazendo esse divórcio energético de culpa muito forte. Logo quando nós terminamos o registro, nós marcamos de conversar, fomos conversando. Era como se ela tivesse revivido. E aí ficamos bastante tempo conversando, uma sessão bem grande. E eu comecei a passar algumas ferramentas verbais de Axis para ela. Porque estava sendo conflituoso ela sair do relacionamento. Além da culpa do passado, mas agora já tinha sido resgatada no registro akáshico. Ela vinha com os processos verbais de Axis, porque Axis tem vários processos verbais que você pode estar fazendo. Tem vários livros do Dr. Dan e Gary Douglas, fantástico para quem quiser ler e começar a fazer seus próprios processos verbais. Vale muito a pena. E eu comecei a passar alguns processos verbais para ela, para acontecer uma separação harmoniosa, porque tudo no universo é harmonioso. Nós fazemos votos, contratos, acordos em várias vidas, nessa também. Só que se você quer saber se um acordo é bom para ambas as partes, quando acaba o acordo, nenhuma das partes ficam inimigas, não tem dificuldade em encerrar esse acordo. E a maioria dos relacionamentos, a maioria, não são acordos bons. Porque vem o que nós pedimos para reencarnar
com aquela pessoa, casar com aquela pessoa, ser filho daquela pessoa, por culpa. Porque não foi trabalhado um autoconhecimento e voltamos de novo e repetimos e repetimos e repetimos. Por isso que o autoconhecimento é tão grande para você não repetir isso mais. Você tem que fazer dessa a sua melhor encarnação. Então, evolua o máximo nessa, não desperdice. Vai saber quantas que nós não desperdiçamos e continuamos repetindo e repetindo. Muda alguma figurinha aqui ou ali, mas continua repetindo tudo de novo. Então, com os processos de Axis que eu fui passando para ela, para harmonizar essa separação, as escolhas, para destruir, descriar todo desentendimento, toda briga, toda mágoa entre eles, eu fui passando para ela, e assim que ela recebeu o registro, ela já começou os processos verbais de Axis, e foi assim, não que não tenha ainda problema, tem, porque do lado dela está resolvido, mas e do outro lado, né, que não passa por nenhum autoconhecimento. Aí eu falei para ela, você tem o poder de ajudar o outro lado para ele se sentir bem. Isso é resgatar o seu karma, não separar e virar inimigos, ajudar, enviar amor. Lógico, às vezes no começo é tão dolorido, tão difícil para outra parte, que às vezes é meio difícil chegar perto, mas emana. Nós temos o poder imenso de onde você emanar, em meditações principalmente, você alcança um raio de 5 quilômetros. Só daquela hora você está enviando vibrações, alta frequência, fluido vital. Você consegue transformar a sua casa, quem está perto de você. Hoje eu sou ressoante da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu falo que a minha mãe aqui em casa, ela fez ressonância por osmose comigo, o tanto que ela melhorou. Mas por que ela melhorou desse tanto? Porque eu melhorei. Quando você aumenta a sua frequência, você aumenta a frequência do seu local. Você aumenta a frequência das pessoas a quais você convive, as pessoas com quem você trabalha, com seus filhos, com seus pais, com seus maridos, esposas, enfim. Você muda tudo, principalmente porque a sua frequência aumentou, você atinge aquilo. Então, por isso que é muito importante que eles falam tanto de uma massa crítica para poder o planeta evoluir. Por isso que tantas pessoas reunidas, isso já foi comprovado cientificamente, reunidas em determinado horário, fazendo determinadas meditações, você consegue mudar determinadas áreas onde há muito sofrimento, guerra. Então, quanto mais pessoas estiverem evoluídas, mais chance do planeta evoluir muito mais rápido. Enfim, esse registro que eu fiz dela, ela já veio me dar um feedback. Ela falou assim que simplesmente está fantástico, que ela nunca sentiu tanta liberdade na vida dela, que ela nunca foi feliz. E agora ela falou que não sabe se isso é total felicidade, mas pelo que ela nunca foi feliz, ela está sentindo felicidade, que para ela nesse momento é felicidade. E ela está conseguindo fluir na sua vida dela. Ela até esses dias me mandou um áudio, falou assim, eu preciso te deixar um depoimento. E esses mantras que você me passou são poderosos. Às vezes eu estou num problema, de repente eu começo a fazer e aquilo ali vai se resolvendo, eu consigo achar a saída. Então, processos verbais de Axis são fantásticos, ainda aliado agora com o registro que ela fez, tirando toda a culpa, todo trauma, todo drama de tantas vidas. Ela está conseguindo resgatar o que ela veio fazer e pagar o tão falado karma que todo mundo acha que precisa sofrer para pagar o karma. Eu mesma era assim. Eu ainda brincava e demandava isso para o universo. Era tanta coisa que acontecia comigo que eu falava assim, eu devo ter pregado chiclete na cruz de Jesus. Ou então eu estava lá ajudando a sacrificar, às vezes também estava, né? E eu emanava isso tanto, porque eu falava assim, os meus karmas, eu fui muito ruim, então eu tenho que pagar. Sendo que é tão simples pagar, né? É tão simples, só que colocamos dificuldades. Então fica aqui uma consciência do karma, receba do karma, como eu sempre venho falando, receba de tudo e de todos, igual o Gary fala. E a partir da hora que você está recebendo de tudo e de todos, infinitas possibilidades vão se abrindo no seu universo. Cada dia novas possibilidades, novos universos. O seu universo vai ficando mais consciente e mais consciência. Peçam consciências.
para poder expandir cada vez mais o seu universo. Procure o seu autoconhecimento, corra as suas barras, faça os registros, pergunte para o seu corpo, o que você gostaria de receber, corpo, o que se requer para a gente sair dessa situação difícil a qual nós nos encontramos. Pergunte tudo, mantenha-se nas perguntas, como eu sempre digo. E sempre vai haver uma possibilidade, o universo sempre entrega. Ele entrega tudo que você pede, tudo. Só que ele não conhece o errado, nem o certo, nem o sim, nem o não. Ele só manda através do seu eletromagnetismo. Como o eletromagnetismo dessa cliente era de sofrer nesse karma, só vinha mais dificuldade. A partir da hora que ela quis quebrar esses laços e receber e ser feliz e conseguir pagar esse karma, sim, o professor Hélio Couto deixa muito claro sobre o vaso chinês. Quem segue o professor e conhece e fez o caminho sempre vai lembrar do vaso chinês. Você entra com ele, conta a história que você entra correndo na minha casa e de repente você se esbarra sem querer em um vaso muito caro chinês, cai no chão e quebra. E você apavorado, nossa, foi sem querer. Me perdoa. Tá perdoado, mas volta aqui. Faz o cheque do vaso. Você tem que pagar o vaso chinês. Então sim, precisamos pagar o vaso chinês, mas pagar de uma forma correta, não desse jeito de sofrimento. Não precisa ser pesado, não precisa ser doloroso, né? Vamos pagar, vamos ser felizes, vamos receber também, né? Receber esse karma. E assim vamos indo cada vez mais com mais consciência. Fique nas perguntas, corra suas barras, façam seus registros, resgate todo o trauma, todo o drama que você tem aí no subconsciente, até você se tornar consciente, o seu subconsciente vai te dominar e você vai chamar isso de destino, Jung. E o que mais é possível.